Olá, pessoal, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de circuitos, né? Na aula anterior, a gente viu o circuito em série e o circuito em paralelo. Hoje nós vamos ver o circuito misto, que é a mistura dos dois, né? E o curto-circuito. Começando com o circuito misto, o que ele é? Ele é aquele circuito que vai possuir tanto circuitos em paralelo quanto circuitos em série. E aí, para resolver esse tipo de circuito, a gente vai ter que reduzi-lo, né? Dependendo da informação que a gente quer encontrar, a gente vai ter que pegar ele e reduzir a uma resistência equivalente. E é o seguinte, imagina que a gente tem esse circuito aqui. A gente tem um circuito em que nós temos duas lâmpadas, então eu tenho essa daqui, uma lâmpada R e a outra R, e que as duas, elas estão em paralelo. E esse circuito aqui que está em paralelo, vai estar em série com essa outra lâmpada aqui que também se chama, que também é R, tá? Tô colocando todo mundo como R. Lá na aula anterior, a gente viu sobre como encontrar a resistência equivalente de circuitos em série em circuitos em paralelo. Toda vez que a gente vê esse tipo de circuito, o que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro olhar para ele e ver como que ele está. Toda vez que a gente tiver um circuito em paralelo e que esse circuito em paralelo esteja em série com outras resistências, então que é o caso desse circuito aqui, que a gente tem essas duas lâmpadas que estão em paralelo e esse circuito todo em paralelo está em série com outro circuito. A gente vai começar pelo circuito em paralelo. Ah, olha só, Isa, e se eu tivesse uma outra lâmpada aqui? Imagina que eu tenho uma outra lâmpada aqui. Então, eu tenho um circuito em série dentro de um circuito em paralelo. Então, eu tenho que seguir a ordem, né? E aos pedaços, né? Então, eu preciso primeiro fazer essa parte que está em série, fazer o paralelo e depois fazer em série. Sim, dependendo do exercício é bem trabalhoso, tá, gente? Então, fiquem de olho, tá? Então, existem muitas questões sobre isso. Tentem resolver para ir assimilando o que faz em cada um. E aí, na aula anterior, a gente viu que o REC de um circuito em paralelo é o quê? Eu tenho que 1 sobre o REC é igual a 1 sobre o R mais 1 sobre R nesse caso. Se eu resolver isso, eu vou ter que o meu REC ali vai ser R sobre 2. Por que isso, Isa? Olha, lembra que quando tem o mesmo denominador, a gente só repete. Então, eu tenho que 1 sobre o REC vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R. Então, eu tenho 2 sobre R. Então, eu vou ter que o meu REC, né? Se eu inverter, eu vou ter que isso vai ser R sobre 2. Então, eu tenho que aquele meu circuito em paralelo que está ali marcado em vermelho tracejado, o REC dele, a resistência equivalente, é R sobre 2. A resistência equivalente, né, é o equivalente. Então, eu posso meio que reescrever esse meu circuito desse jeito aqui. Onde eu tenho aqui, gente, o R sobre 2, que é a resistência equivalente. Eu coloquei no lugar, é equivalente. Então, eu posso colocar no lugar. E o outro R que estava ali de boa. Então, agora eu tenho um circuito que é equivalente ao primeiro e que eu tenho as minhas duas resistências que estão em série uma com a outra. Com a resistência em série, o que a gente viu? Que a resistência equivalente em série, ela vai ser... Vou colocar... Calma aí que isso daqui vai... Vou colocar em outro lugar para a gente ver melhor. Espera aí. Então, eu tenho a minha resistência equivalente, ela vai ser quem? A soma, né, gente? Então, eu tenho que a resistência equivalente é igual a soma. Então, eu tenho R mais R sobre 2. Isso vai dar quanto? Vai dar a resistência equivalente é igual a 3R sobre 2, beleza? Por que isso, Isa? Olha, o 2 e o 1. Então, eu coloco 1 aqui.
coloco todo mundo sobre 2, então eu tenho 2 vezes 1, 2. E aí em cima também é 1, então eu tenho que isso aqui vai ser 2R. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes R, R. Então eu tenho que 2R mais R é igual a 3R. E todo mundo dividido por 2. Então eu tenho agora que a minha resistência equivalente é 3R sobre 2. Então assim, por exemplo, imagine que eu tenha DDP e queira encontrar a corrente total do circuito. Agora eu tenho quem é a resistência total do circuito, tenho a DDP, consigo encontrar a minha corrente. Então, assim, vai variando de questão para questão. Tudo bem, gente? Beleza? Então, assim, o circuito misto é aquilo. A gente vai ter que... cada um vai poder ser diferente do outro. Eu posso ter vários em série, eu posso ter vários em paralelo. Paralelo com em série. Então, a gente precisa fazer, resolver exercícios, entender como eles se encontram na nossa questão, para a gente conseguir resolver ele melhor. Beleza, gente? E aí, eu tenho uma coisa que é chamado curto-circuito. O que é isso? Às vezes a gente fala, deu curto-circuito, o que isso quer dizer? Então, quando você tem uma corrente, ela vai preferir caminhos que a resistência é menor, é mais fácil para ela, né? Então, na nossa casa, como tem curto-circuito, geralmente tem um fio, esse fio não tem nenhuma resistência, então eu gero um curto-circuito, então o da fonte, a corrente sai e volta para o mesmo lugar, digamos assim. Então você tem uma carga, uma corrente passando ali grande, então gerou um curto-circuito, então dá ruim, tá? Mas existem curtos-circuitos que às vezes não dá ruim. Então, por exemplo, eu tenho 3 lâmpadas e aí eu coloco esse fio aqui, ó, no meio, esse fio branco aqui. Vou colocar o apontador aqui. Esse fio branco aqui. Esse fio branco é quem? O meu curto-circuito. O que que tem? Olha, quando eu ligar eu colocar ali a bateria, né? Eu vou colocar na tomada, eu ligo e aí vai aparecer isso daqui, ó, gente. O que que isso tá dizendo pra gente? Olha, a corrente, se eu fosse a corrente, eu vou passar para um lugar mais fácil. Então, para mim, é mais fácil eu não passar pela lâmpada. É mais fácil eu passar pelo fio que não tem resistência nenhuma. Então, esse é o meu caminho preferencial. Então, essa lâmpada aqui, ela não vai acender. Não vai passar corrente por ali. A corrente preferiu passar pelo lugar onde não tinha resistência a ela. Então, ocorreu o curto-circuito. E aí, como eu falei, existiam outras resistências no caminho. Então, não deu ruim, né? Continuou acendendo as outras lâmpadas. E aí, 2 coisas que eu queria primeiro que vocês reparassem, né? A corrente, né? Ela vai passar pelas outras 2 resistências, mas a resistência do meio, a lâmpada do meio, não vai acender. Ocorreu o curto-circuito ali, tá? E aí, a resistência equivalente disso vai fazer o que com essa? Vai fazer o que com essa resistência equivalente, gente? Olha, não vai passar por uma das lâmpadas, né? Então, se não está passando por uma das lâmpadas, a resistência equivalente reduz. Imagina que eu tinha, todo mundo era R. Se antes era 3R, agora é 2Rs. Porque do meio não acendeu, então ela não vai contar para minha resistência equivalente. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês reparassem. A resistência equivalente do circuito diminui. A outra é que, olha, as correntes, elas vão passar por cada uma das resistências. Só que a corrente, quando você tem um circuito em série, nesse caso, a corrente, ela é a mesma. Só que eu tenho menos resistência. Então, o que vai acontecer? A corrente que passa por cada uma vai aumentar. Lembra aquele negócio que a gente tinha assim, que o I é somado, né? Então, a gente tinha o mesmo I para todo mundo e uma resistência equivalente. O DDP variava para cada um deles. E aí, a DDP é a mesma da fonte. Então, o que acontece? Eu tenho DDP, a resistência equivalente aumentando,
Então, para isso continuar equilibrado, a minha corrente que passa ali aumenta. Então, isso vai fazer o quê? Se eu tenho uma corrente maior, eu tenho um brilho maior, tá? Então, essas lâmpadas, elas vão brilhar bem mais. Então, essas são as duas coisas. Resistência equivalente diminui, resistência equivalente do circuito diminui. A corrente que passa em cada uma das resistências aumenta, fazendo com que o brilho seja mais intenso daquela corrente, daquela lâmpada, beleza? Então aqui a gente está falando de lâmpada, né? Existem outros tipos de resistência que podem fazer com que ocorra algo mais intenso nelas. Beleza, gente? Então isso foram as duas coisas que a gente viu hoje. Então é o nosso circuito, que ele é misto, tem em série e em paralelo, e o curto-circuito, que é a preferência no caminho que não existe resistência. E aqui eu deixo para vocês uma frase do Steve Jobs, que ele fala o seguinte: não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar, tudo mais é secundário. Então, existem pessoas no caminho que vão tentar te desanimar, mas não desanime, você vai conseguir. É isso, gente. Bons estudos, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.